Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Nesta data de terça-feira, nós marcamos um encontro com o nosso Pai. Um Pai que ele não é distante, não. Ele não é distante. Ele é um Pai que está em todo o tempo ao nosso lado. Estava ali na pia, lavando a louça e escutando as irmãs orarem e lembrando de quando eu era jovem e nós achávamos aquele tempo tão difícil, mas era um tempo difícil em muitas coisas, mas hoje nós estamos vivendo um tempo que a gente tem saudade do tempo que a gente achava que o tempo era ruim. Então, que nós possamos nos esconder em Deus nesses dias, porque nós estamos vivendo tempos de apostasia, aonde o amor de muitos está esfriando, aonde muitos já não conseguem ter o equilíbrio da sanidade mental. Quantas pessoas estão vivendo em situações onde a aparência ela vale mais a pena do que você viver uma vida completamente no Senhor. Quantos hoje mostram que nem sepulcros caiados, mostram o exterior, mas o interior está totalmente longe de Deus. Tempos que nós estamos vivendo no limite de nossas vidas, tempos que estamos vendo realmente todas as palavras da Bíblia, a boca de Deus falando, em tudo está se cumprindo. Antigamente, as pessoas falavam que a televisão era o tira-visão, era algo que viria para acabar com a vida de muita gente. Mas depois da televisão veio o que? A internet. E quantos estão vivendo falei para vocês que o cachorro ia pregar também. Quantos estão vivendo hoje isolados numa tela de um celular? Quantos hoje estão desempregados por causa da comunicação, por causa do que veio para beneficiar muito a vida da gente, mas também veio para destruir a vida de muitas pessoas. Então, vamos viver esse tempo de 2024 em diante, vamos viver totalmente na dependência do Senhor. Porque virão dias aonde a dependência do Senhor, não que ela não seja importante hoje, ela vai ser importantíssima para que nós venhamos viver uma vida curada diante da presença dele. Estava ontem conversando com ele, falando, Pai, todas as vezes que a gente vai ministrar, eu não sei vocês, mas dá aquele frio na barriga, aquele medo, mas não um medo natural, um medo diante da presença de Deus mesmo, porque tudo nós somos dependentes dele. E eu estava conversando com ele e ele me falando sobre a história de Jacó. Que Jacó, que é Israel, ele com toda a tua família, diante da seca, diante do deserto,
que a família de Israel, a família da promessa, estava vivendo na terra, e ali José já tinha passado pela transição, e já tinha passado por todas as provas lá no Egito. E José, naquele momento, em todo o tempo, ele sempre se lembrava da casa do pai. Só que não era tempo de José voltar, porque José, ele virou um escravo. E o escravo, naquela época, não poderia fugir, porque senão era sentença de morte. E José, ele passou pelos processos, pelos 3 processos. A chegada dele na casa daquele homem, aonde a mulher ali o assediou, e ali aconteceu que ele foi preso. A segunda passagem de José, e a terceira passagem de José foi aonde ele desvendou o sonho do rei e o Egito teve prosperidade. O que o Senhor, ele quer dizer com isso sobre as nossas vidas? Que há momentos nas nossas vidas que vamos passar pelo deserto, vamos passar por prisões, por perseguições, por calúnia, por situações aonde nós vamos olhar e falar, eu não estou passando por isso. Por que, Senhor, está acontecendo tudo isso comigo? Mas José, ele foi preso pelos irmãos, ele foi espancado pelos irmãos, ele foi jogado dentro de um poço, e ali ele foi vendido como um escravo, ele sendo um filho da promessa, um dos filhos da promessa, que é um dos filhos de Jacó. E naquele momento eu fico imaginando a mente de José indo sem saber a direção. Porque quando nós estamos sendo escravos do inimigo, sendo escravos do medo, nós estamos num lugar fechado, sem direção, sem conseguir enxergar. E naquele momento, José, quando ele chegou no Egito, ele deve de ter pensado, acabou a minha vida. Mas era onde estava começando a grande peregrinação de uma grande nação. E ali, Jacó, depois de todo esse processo com o filho dele no Egito, Jacó faz uma grande viagem para poder chegar no Egito. Egito, aonde tinha muita idolatria, aonde o mundo imperava completamente sobre aquele lugar, aonde eles serviam a outros deuses, mas Deus estava levando a família de Israel para aquele lugar para se preservar a vida. Na nossa vida, amados, não tem nada diferente. Tudo que vivemos hoje, nós vivemos porque nós temos um Deus que dirige e direciona a nossa vida. Quantas vezes você está dentro de uma porta de emprego que você não gosta? Quantas vezes você está num lugar que não é o lugar que você queria estar? Mas Deus, ele sabe como direcionar a vida de cada uma de nós, aonde nos colocar. Qual que é o Egito que você está vivendo hoje? Qual é a situação que você está passando hoje, o contexto que você está passando hoje, pedindo ao Senhor para que o Senhor venha com a providência dele sobre a tua vida. Porque o povo de Israel chegou no Egito, o Egito abriu as portas para o povo de Israel. Mas chegou um momento na vida do povo de Israel que eles foram escravizados. E o Senhor fala sobre a tua vida dessa forma. Será que já não é o tempo de você tomar uma decisão e sair do contexto? Porque Deus, eu creio que já tem falado ao teu coração por várias e várias vezes, e você está ali, segura naquele lugar, sendo que Deus quer te transportar para outro lugar, para que você venha sentir a cada dia mais o que Ele está fazendo sobre a tua vida. Então, Jacó e sua família, eles foram para uma longa viagem ao Egito, para se preservar a vida na promessa que Deus fez a Abraão e a Isaac. Então, o Senhor estava tirando Jacó de um contexto e colocando em outro para que a vida se preservasse.
O Senhor, ele abriu as portas sobre as nossas vidas por um tempo determinado, para que se preservasse a sua vida, a vida da tua família, a vida da tua parentela. Mas tem passado por situações que às vezes você tem falado, Senhor, ajuda-me. E Deus está falando para ti, chegou o tempo. E Deus ainda fala que os irmãos de José também tiveram que confessar a Jacó o ato cruel que fizeram com José. Jacó só morreu depois de ter profetizado na vida de todos os filhos. Os filhos de Jacó, eles tinham aquele segredo que eles estavam ali e acabaram com a vida de José, eles achando que José já estava morto. E essa longa viagem dos irmãos de José de volta para buscar ao pai, para levar de volta para o Egito, foi uma longa viagem, porque eles tiveram que confessar ao pai o que eles tinham feito com o próprio irmão. Então, foram momentos que o Senhor preparou para que aquela família viesse ser curada de todas as situações a qual os irmãos de José trouxeram sobre aquela família. E naquele momento, Jacó se alegrou sabendo que o filho dele estava vivo, e o Senhor tem falado sobre as nossas vidas poderosamente, que nós temos que colocar a nossa vida diante do altar de Deus, porque quando colocamos a nossa vida diante da presença do Senhor, o Senhor, ele vem e faz a obra sobre as nossas vidas, porque Jacó, naquele momento, ele tinha no coração dele que o filho dele estava morto, então eu creio que o coração dele estava abatido, estava entristecido por causa desse filho que ele tanto amava, e o Senhor, de repente, fez uma obra tão grande na vida do filho dele, para que se preservasse a vida do povo de Israel, para que o povo de Israel recebesse a promessa que Deus tinha feito a Abraão e a Isaque, e Abraão, Isaque e Jacó. E chegou a geração de Jacó, e naquele momento foram 70 pessoas para o Egito, da família de Jacó. E naquele momento, quando eles chegaram naquele Egito, eles tiveram que se preservar. Eles foram separados para uma terra que não era tão distante do Egito, porque o povo egípcio tinha suas tradições, as suas idolatrias, mas o povo de Israel tinha Deus. O povo de Israel vivia com Deus. O povo de Israel estava com Deus. O povo de Israel era direcionado por Deus. Quantas vezes nós estamos no mundo, vivemos no mundo, mas vivemos um contexto completamente diferente daqueles que estão nesse mundo. Nós vivemos num lugar aonde o Senhor nos separou e muitas vezes nós falamos dessa forma, estamos vivendo nesse mundo, esse mundo está acabando, esse mundo isso, não. O mundo só vai se acabar para aqueles que não têm o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a nossa vida, ela será preservada dentro desse contexto que vivemos nesse mundo. O adversário, ele pode vir de todas as maneiras, com todas as suas armas, tentando atrapalhar os planos do Senhor sobre a nossa vida. Mas quando Deus se levanta do trono e fala dessa forma, aqui você não toca, pode ter certeza disso, que o inimigo não toca. E o Senhor tem falado dessa forma. Eu te levei para este lugar, para que você fosse a diferença, para que você viesse trazer a minha palavra, para que você viesse salvar pelo menos alguns. Mas é tempo que Deus está falando sobre a tua vida. Saia desse contexto, porque eu estou enviando você para outro contexto. E naquele momento que ele falou dessa forma sobre a vida de Jacó. Jacó chegou no Egito, ele sabendo de todas as provas que ele iria viver sobre aquele lugar, pois era um povo pagão, um povo que não tinha Deus como um Deus poderoso. Porque olha como é estranho.
Para ele, Deus tinha que ser uma imagem. Para nós, Deus, ele é o Deus do invisível. Para nós, ele é o Deus do impossível. Para nós, ele é o Deus que nos chama para a presença dele, para vivermos na profundidade que ele tem preparado para cada uma de nós. E Jacó, naquele momento, ele sabia que ele estava indo para uma terra estranha, um povo estranho, um povo idólatra. E o Senhor fala sobre a tua vida. Tu tens estado num lugar dessa forma, mas o Senhor fala para ti, chegou o tempo de te colocar em outro contexto, porque Ele é Deus que trabalha. A obra ela já foi feita, agora o regresso, a viagem de volta para a terra que mana leite e mel, é aonde o Senhor tem te colocado. E o Senhor ainda fala, sobre a vida de Jacó. Jacó, no momento que ele estava ali, passando por todo aquele contexto, ele envelheceu e o Senhor chegou às portas de Jacó. Jacó, ele não fechou os olhos, enquanto ele não profetizou na vida de todos os filhos dele. Cada filho recebeu uma porção do que Deus estava derramando sobre a vida de Jacó. E da tribo de Judá, que foi aquele que foi um dos que quase acabou com a vida de José. Mas como era um plano de Deus, o Senhor, ele trabalhou. E o Senhor derramou sobre a vida de Jacó, e Jacó derramou sobre a vida dos seus filhos. E o Senhor fala sobre a tua vida dessa forma. O Senhor tem derramado na tua vida e Ele vai derramar através da sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus filhos espirituais e na vida da tua parentela. Porque Ele tem estado contigo, Ele tem segurado nas tuas mãos e não tem te deixado vacilar em nenhum momento os teus pés. Porque o Senhor, quando Ele prepara o inimigo, ele não tem poder. Porque o inimigo, ele tenta de todas as formas trazer depressão, trazer a tristeza ao teu coração, trazer a dúvida ao teu coração. Ele tenta colocar uma névoa nos seus olhos para que você não enxergue o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor fala, nesta manhã, Ele está tirando toda a cegueira espiritual, Ele está abrindo os seus ouvidos, Ele está abrindo os teus olhos para que tu veja a grande obra que Ele há de fazer sobre a tua vida por esses tempos. Na vida de Jacó não foi diferente. Ele passou por toda aquela situação, a saudade do filho, porque o filho estava morto, a saudade daquele filho a qual ele amava muito. Mas o Senhor, no tempo determinado por ele, já estava trabalhando sobre a vida do filho de Jacó, para que a nação de Israel, ela viesse ser salva e não morresse naquele deserto, aonde estava aquele lugar que não produzia nada, não tinha nada, o gado estava morrendo, tudo estava se acabando naquele lugar. Mas o Senhor, ele deu uma grande vitória ao povo de Israel. Pegou o povo de Israel e levou para uma terra, mas Deus já sabendo que 400 anos depois, eles iriam passar por uma grande opressão. Às vezes, os governos de toda a terra, eles acham que são os poderosos, mas poderoso é Deus. Quando Deus se levanta do trono e ele se levanta com braço forte, com mão forte, não tem governo que resista às mãos do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, Jacó, ele declarou sobre a vida de cada um dos filhos as bênçãos de Deus. E naquele momento, os 2 filhos de José também foram muito, mas muito abençoados. Por que que eu entrei com essa introdução? Para que vocês entendam que tudo na nossa vida há um processo. Tudo há um processo para que Deus venha derramar das bênçãos dele sobre a nossa vida.
Mas o processo dói, o processo ele arranca a nossa pele, o processo ele dói, que você passa a mão na pele, a pele dói. Mas o Senhor fala, se nós não passarmos pelo processo como o povo de Israel passou, nós não seremos crentes que comem a verdadeira comida do evangelho, porque o Senhor ele fala sobre as nossas vidas, que muitas vezes a gente quer tomar um mingau bem ralinho para que o estômago não doa, mas o Senhor fala para ti que a comida espiritual que ele derrama dos altos céus sobre as nossas vidas não dá digestão, porque nós nos enchemos de uma tal forma e derramamos na vida de outras pessoas também. Porque crente mimimi não existe dentro da palavra do Senhor. Existe dentro da palavra do Senhor homens e mulheres que se levantam nesse tempo para uma grande batalha. Homens e mulheres que se levantam nesse tempo para conquistar o reino à força. Porque o Senhor, ele fala dessa forma. O soldado valente, quando ele se levanta, ele prepara as suas armas, prepara a sua roupa e vai para a batalha. Ele não vai despreparado para a batalha. E o Senhor tem falado na tua vida que você tem ido para as batalhas despreparado. Que você tem entrado em lugares despreparado. E o Senhor, ele fala sobre a nossa vida, que os 70 discípulos que foram enviados para Jesus, eles viram grandes coisas. Mas o discurso foi muito duro e ficaram só 12, sendo que um era o traidor. Então o Senhor fala que a obra dele é uma obra aonde nós vamos passar, sim, por muitas e muitas situações, mas em todas elas, ele vai estar à frente, nos dando graça para suportar. E o Senhor ouviu o clamor do povo, porque o povo de Israel, os irmãos de José, todos morreram. De 70, virou uma nação gigantesca. E o Senhor fala sobre a tua vida. Se você tem visto o improvável sobre a tua vida, você imaginando, mas Senhor, como vai ser? Como eu vou fazer? Será que isso vai prosperar? Será que é do Senhor? Como vai ser? Olhando 70 pessoas, virar milhões. Não tem nada que Deus não faça sobre a nossa vida. E ali, aquele faraó, ele não conhecia José. E ali começou o povo ser oprimido. E veio a história daquele menino que foi colocado no rio e ele foi criado dentro do palácio de Faraó. O libertador de Israel. E ali, naquele momento, Moisés, saindo do contexto Jacó, entrando na parte da sarça ardente, depois de 400 anos, o povo de Israel clamava ao Senhor. Senhor, ajuda-nos, porque a opressão do povo do Egito contra o povo de Deus era muito grande. Às vezes você olha o tamanho do Egito sobre a tua vida, mas você não consegue enxergar o tamanho do Deus que pode te tirar do Egito. E o Senhor está falando nessa manhã que Ele está abrindo as portas para que você venha sair desse Egito aonde você se encontra nesta manhã. Deus está falando para ti que Ele está quebrando toda opressão, todos os ferrolhos de ferro, todos tranca-rua que tem se levantado contra a tua vida, Ele tem colocado por terra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, porque Ele tem ouvido
a tua oração, Ele tem visto os teus passos têm enfraquecido, mas Ele está dando força para ti nesta manhã, para que você venha olhar o ângulo, pelo ângulo que Ele tem te colocado. O Senhor tem falado sobre a tua vida, Ele tem segurado nas tuas mãos. Não há machado que caia no fundo do rio que Ele não faça flutuar. O Senhor fala para ti, não há pedra que Ele não quebre, que Ele esmiúce, que Ele coloca no lugar. Não há nada para fazer sobre a vida de cada uma de vocês, porque Ele é Deus, Deus o grande eu sou, o Deus que pode fazer tremendamente mais. Mas muitas das vezes a gente não consegue entender que esse Deus é o Deus de Israel, é o Deus que jamais perdeu batalha. E o Senhor ainda fala sobre a nossa vida. Um lugar onde Deus está nos chamando constantemente para esse lugar único e sobrenatural. Moisés, naquele momento, entrou em uma dimensão com um ato de tirar as sandálias e se render ao que Deus estava preparando para a vida dele e do povo de Israel. O Senhor tem falado para ti desta forma. Ele está te chamando constantemente. Essas vozes que você tem escutado não é o inimigo, é o Senhor te chamando constantemente para a presença dele. Moisés, naquele momento que ele estava passando por toda aquela situação, que ele saiu do Egito, matou um egípcio, ele foi acusado, ele fugiu e ele virou pastor de ovelhas. Ali já havia um chamado na vida de Moisés. Quantas vezes você tem feito coisas dentro da casa do Senhor, tem feito para o Senhor, mas você tem olhado, mas é só isso? Mas eu queria isso, mas eu queria aquilo, eu queria pregar, eu queria cantar, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria dirigir, eu queria, mas o Senhor fala para ti que Moisés, ele vivia dentro de um palácio, nas riquezas, nos manjares do mundo, mas o Senhor colocou ele como pastor de ovelha dentro daquele deserto. Agora imagina o que Moisés passou naquele lugar, o que Moisés passou naquele deserto, frio, calor, tendo que cuidar das ovelhas, mas aquele pastor, ele já estava sendo lapidado por Deus. E naquele momento, quando ele subiu e viu, naquele momento, aquela sarça pegando fogo, ele não entendia. É o que o Senhor está falando sobre a tua vida. Que o que está acontecendo nesse momento, nesse exato momento sobre a sua vida, você não está entendendo. Mas o Senhor está ali constantemente te direcionando no que Ele quer para a sua vida. E naquele momento, Moisés, ele fez um ato. Eu fico imaginando, amadas, quando nós estamos no secreto com Deus, nós entramos em outra dimensão, nós entramos num propósito, numa entrega, como que eu posso dizer, numa comunhão com Deus, completamente, quando a gente está ali, naquele momento, com Deus, é nós e Ele, ali Ele consegue ver o nosso eu, ali Ele consegue ver quem nós somos, diante da presença dEle. Então, Moisés, naquele momento, ele entrou numa dimensão sobrenatural, e o Senhor está falando para ti, que por esses dias, você vai viver algo que você nunca viveu diante da presença do Senhor. Você vai viver algo como Moisés. Ele olhava aquela sarça e não pegava fogo. Amadas, eu nunca vi isso, porque se eu visse, eu ia correr. Mas Moisés, naquele momento, ele foi tão curioso, ele foi tão corajoso que ele foi indo. E ali o Senhor falou, Moisés, Moisés, arranca essa sandália dos teus pés. E o Senhor está falando para ti. O que está impedindo você de estar na presença? O que está acabando com a sua vida que você não tem sentido a presença de Deus?
O que tem deixado você totalmente separada da presença de Deus, mesmo estando dentro da casa dele. Porque a sensação que você sente que parece que Deus retirou o Espírito. O Senhor fala para ti que Moisés, naquele momento, ele arrancou a sandália dos pés porque era o passado. A sandália, ela simbolizava o passado de Moisés. Ou você tem coragem de pegar a sandália que você andou o dia inteiro e colocar em cima da pia, em cima do fogão? De maneira nenhuma, porque vai estar cheio de bactérias. Você tem coragem de chegar com a sua sandália e entrar dentro de casa? Não vai deixá-la lá fora? Por que não? Porque tem um monte de bactérias. E Moisés estava simbolizando ali naquele momento que ele tirou aquela sandália, estava simbolizando o passado de Moisés, que aquele passado já não existia mais. E sobre a tua vida o Senhor está falando dessa forma. Avalia, tira o que está te impedindo de ter mais de Deus. Tira o que está te impedindo de ter mais relacionamento com Deus. Porque Moisés, naquele ato de tirar as sandálias, ele se entregou completamente ao Senhor. Será que a sua sandália não é a reclamação? Será que a sua sandália é falta de sabedoria dentro do teu lar? Será que a sua sandália é as discussões que você tem com seu esposo todos os dias por causa de um garfo que está em cima da pia? Será que as suas sandálias é aquela mulher rixosa que fica o dia inteiro reclamando? Será que as suas sandálias é aquela que pega a mesa melhor, põe para os de fora e os de dentro não tem nada? Será que a sua sandália é aquela que muitas das vezes você dentro do teu lar, você é uma mulher goteira, que pinga, 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 que você não suporta, ninguém te suporta, ninguém quer estar perto de você? Será que você é aquela mulher que muitas das vezes lá vai a crente, mas olha a casa dela como está? O Senhor está falando sobre as nossas vidas, que nós venhamos tirar a sandália dos nossos pés, naquilo que está nos impedindo de ter mais do Senhor. Será que a sua sandália é muitas das vezes aqueles que te afrontam, você vai para cima com tudo? Será que a tua sandália é a impaciência? Será que a tua sandália é aquela pessoa que, olha, aquele ali não faz parte de mim, aquele ali eu não vou pregar, mas você quer pregar para aquele bonitinho, mas não quer pregar para aquele que morador de rua, para aquele drogado, para aquela pessoa que necessita de uma palavra? Será que a tua sandália é tantas coisas, amadas, que a gente pode representar a sandália de Moisés? Será que nós estamos fazendo realmente o que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas? Porque Moisés, naquele momento, ele passou por toda aquela situação que ele estava vendo a glória de Deus, mas ele precisou se render, ele precisou tirar a sandália dos pés como um símbolo de humilhação diante da presença de Deus, porque quando nós nos humilhamos diante da presença do Senhor, saiba de uma coisa, amadas, nós vamos receber um grande galardão. Naquele momento, na festa de Caná, que foi a primeira obra que Jesus fez nessa terra, naquele momento, o povo todo preocupado, acabou o vinho. E naquela época, o melhor vinho se acabasse, ou se acabasse o vinho da festa, era uma grande desonra dentro daquele lugar. Mas ali o Senhor fez com que aquelas talhas cheias de água virassem vinho. E o Senhor está falando na tua vida que Ele está virando uma chave. Ele está virando uma chave sobre a vida de vocês. Ele está virando algo que ele vai fazer sobre a vida de vocês, como ele virou aquela chave. Naquele momento que estava tendo aquela festa, aquela família ia ser humilhada, mas ali Jesus, ele virou com que aquela água virasse vinho. E o Senhor está falando na tua vida hoje, nessa manhã, que ele está fazendo uma grande virada de chave sobre a sua vida. E o Senhor ainda fala que com o ato de tirar as sandálias e se render ao que Deus iria fazer. Você está preparada para tirar a sandália dos seus pés essa manhã?
Faz um ato profético diante de Deus. Se levanta da onde você está sentado ou está deitada. Põe uma sandália se tiver sem ela. Tira dos pés e fala: Deus, estou tirando essa sandália dos meus pés em rendição ao Senhor, para que o Senhor entre sobre a minha vida e direcione da maneira que o Senhor quer. Será que você está preparada para tirar essa sandália dos seus pés? Se você estiver como um ato profético, tira a sandália dos seus pés nesse momento e entrega ao Senhor. Porque mulher goteira é a pior mulher dentro de um lar. Uma mulher rixosa é aquela que fica no portão, a casa toda suja, toda bagunçada, e no portão batendo papo com um, com o outro, abrindo a sua vida para... Então, que nós venhamos tirar a sandália dos nossos pés e saber que o Senhor, Ele vai agir, Ele vai trabalhar. E o Senhor ainda fala sobre as nossas vidas, que o deserto que nós estamos passando hoje, Ele vai transbordar esse deserto em mananciais. Que esse deserto que nós estamos vivendo hoje, seja qual for a área da sua vida, que você está chorando, que você está gemendo, que você está passando por situações, o Senhor fala que Ele vai transformar em mananciais. E Deus, Ele ainda fala, Deus em todas as vezes permite o deserto em nossa vida por um propósito maior. Jesus, ele jamais vai colocar um deserto na tua vida, mais amadas. Eu estou falando o deserto que Deus coloca. Porque tem muito deserto que você mesmo vai lá e põe na sua vida. E depois vai colocar a culpa em Deus. O Senhor está falando dessa forma, que é o deserto a qual ele levou o povo de Israel, e naquele momento, no tempo determinado por ele, ele tirou daquela fome que eles estavam passando, colocou no Egito, porque foi Deus que colocou no Egito. Mas muitas vezes você vai no Egito com a tua própria perna, sem permissão de Deus, começa a passar prova, começa a passar luta, depois vai culpar o Senhor. Então, o Senhor está falando do deserto a qual Ele te coloca. E o Senhor ainda fala, Deus em todas as vezes permite o deserto em nossa vida por um propósito maior, mas sempre proverá uma Zípora e um Jetro para nos socorrer com novos valores. Deus colocou Zípora, esposa de Moisés, sobre a vida dele, para dar um norte na vida de Moisés, e Deus colocou o sogro dele sobre a vida dele, para dar direções. E o Senhor está falando na tua vida, que ele vai arrancar, ele não vai tirar, ele vai arrancar pessoas que são tóxicas na sua vida. Ele vai arrancar pela raiz, não vai voltar mais, não vai pôr o pé mais dentro da tua casa, não vai pôr o pé mais sobre a tua vida, não vai questionar mais a tua vida, não vai fazer fofoca, não vai trazer contenda, não vai fazer confusão. O Senhor está falando que nessa manhã eu estou arrancando. E o Senhor ainda fala que Deus, ele permite muitas coisas para que nós possamos abrir os nossos olhos e entender que ele é Deus que trabalha. E o Senhor, ele fala que ele vai colocar uma Zípora e um Jetro sobre a sua vida para te direcionar naquilo que ele vai completar sobre a tua vida. E o Senhor ainda fala que Moisés, ele foi cuidar de ovelhas. E o Senhor fala para ti que ele está te levando em lugares aonde você vai cuidar de pessoas. E o Senhor fala, você vai cuidar, vai zelar, vai amar, vai tirar, sim, os carrapichos que está na ovelha, vai tirar a lã no momento que precisa tirar, porque quando cresce demais tem que ir lá e tirar para que a ovelha venha andar mais leve. Vai doer? Vai, mas o Senhor está falando para ti, vai, faça, porque é eu que estou te colocando nesse lugar. E o Senhor fala, cuidar de rebanho não é fácil, cuidar de pessoas não é fácil, cuidar de pessoas exige um esforço da nossa parte muito grande, porque se nós formos o que nós somos, ninguém fica perto de nós, a não ser
quando a graça de Deus está sobre as nossas vidas, nós conseguimos fazer o que Deus quer que nós façamos. E o Senhor ainda fala que Moisés, ele tomou várias decisões. A decisão que ele tomou de tirar as sandálias e de viver o que Deus estava preparando para ele. Ele tomou a decisão de apagar o passado e seguir em frente para levar uma nação inteira à promessa que Deus já tinha lançado lá atrás na vida de Abraão e Isaac. Então o Senhor está falando sobre a tua vida. Se Ele lançou essa promessa, creia que a promessa ela está se cumprindo. E Ele está abrindo seus olhos para que você enxergue o que Ele está fazendo. E o Senhor ainda fala que as sandálias, elas representam a humildade, que as sandálias, ela representa o passado. Então, amadas, esse ato que você fez agora de manhã, como a irmã falou do aspirador, que ela estava mais suja que o aspirador, vamos pedir a Deus para que Ele nos dê um banho, mais um banho, aquele banho que a gente sai até leve. E é isso que Deus vai fazer sobre as nossas vidas. E o Senhor ainda fala que tudo que o mundo nos oferece significa passado, renúncia, rasgar as vestes. As sandálias, elas significam isso. Tudo o que o mundo nos oferece significa passado, renúncia, rasgar as vestes. Vamos rasgar as vestes nessa manhã. Vamos rasgar diante da presença do Senhor tudo aquilo que tem nos impedido de receber muito mais deles. Gente, não vamos limitar a Deus de derramar do óleo dele sobre as nossas vidas. Amadas, eu tenho conversado com Deus e falado, Senhor, por que eu tenho suado tanto? Mas o Senhor falou, não é suor, é óleo. E muitas das vezes eu falo para Deus assim, mas Deus, tanto óleo assim, não estou aguentando. Mas eu quero que Ele derrame mais. Senhor, derrama mais, derrama mais, derrama mais. Que minha roupa fique encharcada, molhada, porque eu sei que é o Senhor derramando da tua presença. E Deus tem falado sobre a tua vida. Você está preparada para tirar essas sandálias e deixar totalmente na dependência dele a sua vida? Será que você está preparada para pegar a sua família e colocar à mesa com o melhor que Deus tem? Ou você tem colocado o seu melhor na vida daqueles lá fora, tem colocado a sua confiança naqueles lá de fora e não tem colocado a confiança em Deus? Nessa manhã, o Senhor está falando sobre a vida de cada uma de vocês. Vamos fazer igual Moisés fez. Vamos deixar o passado, dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor, porque tem certas situações na nossa vida que a gente fala, nossa, como eu falei no começo da ministração, nossa, como aquele tempo era bom, nossa, como era bom. Mas até esse tempo que a gente está vivendo não é bom, sabe por quê? Porque daqui 10 anos você vai olhar para aqui, para trás e vai falar, nossa, como aquele tempo era bom. Então, quando vai ser bom? Bom vai ser quando nós colocarmos realmente Deus conduzindo a nossa vida em tudo. Não vai ter tempo do passado que nós vamos lembrar com saudade. Nós vamos lembrar dos momentos bons, mas não vamos querer trazer o passado para o presente, porque o presente ele caminha para o futuro. E qual é o teu futuro? Qual é o que você tem pensado daqui 10 anos? Daqui 10 anos, como você vai estar? Daqui 10 anos, você já fez a faculdade? Daqui 10 anos, como vai ser? Daqui 10 anos, você já tem projetado como vai ser? Amadas, vai ser muito difícil, porque o tempo do fim já está chegando. Então, que nós venhamos abraçar esse tempo que Deus preparou para nós. Porque Jacó, ele viu o tempo de Deus, que era para sair da terra da promessa para ir para o Egito. Mas Deus, por mais que Jacó morreu, as promessas já estavam lançadas. E 400 anos depois, o povo voltou para o Egito. Saiu do Egito e voltou para o deserto. O deserto na vida do povo de Israel não foi fácil, porque desobedeceram a Deus. Mas, se o Senhor tem te colocado no deserto, não desobedeça ao Senhor. Obedeça-o e saiba que você vai, sim, receber a vitória que Ele prometeu sobre a tua vida. Deus abençoe muito a vida de cada uma de vocês. Vamos estar nessa força, buscando cada dia mais a presença dEle,
Porque tem coisas na nossa vida que muitas vezes a gente perde por falta de sabedoria. Que eu olho, às vezes, a goteira do chuveiro, que até um tempo desse, aquela goteira ficava o dia inteiro. Aquilo incomoda, vai incomodando, que chega uma hora, se nós somos esse tipo de mulher, vai chegar uma hora que quem está ao nosso redor, sabe o que vai acontecer? Vai jogar as toalhas, ó. Fica aí, porque eu não quero mais saber disso. Então, que nós venhamos ser mulheres sábias, porque a mulher sábia, ela edifica todo lugar, não só a casa dela, mas ela edifica todo lugar. Vamos ser mulheres transformadoras de ambientes, mulheres transformadoras de lugares. E assim Deus pode ter certeza disso. Quando que nós já tiramos a sandália, quando nós nos derramarmos diante da presença de Deus, como Moisés derramou, e Deus falou todo aquele download do céu sobre a vida de Moisés, você venha ter certeza que esse mesmo Deus está falando com você nesta manhã. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por essa manhã que o Senhor, Pai, ó Deus querido, preparou para cada uma de nós, Senhor. Pai querido, o Senhor é o Deus que ministra, o Senhor é o Deus que fala. Espírito Santo, obrigado por ter conduzido tudo. Jesus, obrigado por você ter sentado aqui do meu lado. Porque, Pai, porque eu chamo você de você? Porque você é meu irmão, você é o meu Senhor, você é o meu tudo. Eu amo, Senhor, eu amo e eu tenho essa intimidade, porque o Senhor é o meu Senhor, o Senhor da minha vida, e eu creio que o Senhor está sobre a vida de cada uma das irmãs aqui também. Senhor, abençoe a entrada, abençoe a saída, abençoe o lar, abençoe o trabalho dos esposos, os esposos que estão com a porta de emprego fechada, em nome do Senhor Jesus, Pai. Numa palavra profética, Pai, eu declaro hoje, Pai, que essas portas se abriram, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, que essas portas, Pai, sejam portas abençoadas, que eles consigam enxergar, Pai, que a porta que está se abrindo é do Senhor. Pai querido, as irmãs que estão desempregadas, eu também peço a Ti, Senhor, numa palavra profética, Pai, eu profetizo sobre a vida delas, que as portas já estão abertas e elas vão passar por essas portas. As irmãs que estão com depressão, que estão passando por situações com seus filhos, que são dependentes químicos, que estão passando por situações com seus filhos, Senhor, guarda a vida deles, meu Pai. Não deixa que nada, Senhor, aconteça, ó Deus querido, contra, Pai, a vida desses jovens, desses homens, Pai. Ó Deus querido, às vezes até o esposo, Pai, está passando por situação, Pai, de dependência, mas eu creio que o Senhor já está entrando sobre a vida de cada um. Pai querido, toma os meus filhos nas tuas mãos. Tu conhece cada um e sabe aonde eles entram e aonde eles saem. Guarda também. Senhor, toma as dirigentes, meu Pai, ó Deus querido, dessas lives, meu Pai. Seja o Senhor sobre a vida de cada uma delas, meu Pai. Livrando-as de todo mal, livrando-as de todo laço, Senhor, que toda inveja, todo diz que me diz, toda fofoca, toda contenda, caia por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. E aqueles, meu Pai, que não estão agregando, Senhor, arranca, tira e faz a obra, Senhor. Seja o Senhor sobre a vida de cada uma nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, amadas, a vida de cada uma, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmã Sueli. Que palavra abençoada. Oh, Deus de poder. Deus abençoe demais, irmã. Que Deus continue te usando grandemente com essa ousadia aí, irmã Sueli. Que quando a senhora abre a boca, é fogo puro. Oh, glória. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente sente a presença de Deus na sua vida, é nítido, né? E que o Senhor continue te guardando, te revestindo, te capacitando. Que Deus continue dando essa força para você, dando esse vigor para você.